E a volta do Brasil a uma posição de destaque no cenário internacional teve mais um ponto alto nesta semana, com a participação de Lula, agora na posição de presidente do bloco, na reunião do Mercosul na Argentina. A análise é do comentarista João Caires. Lula agora assume a presidência do bloco do Mercosul, que tem uma presidência rotativa, né? Sempre vai trocando a presidência com o presidente de plantão de cada país. O Brasil assume agora, Lula assumiu liderança e muito bem respeitado, fizeram várias reuniões, ele esteve na Argentina, teve debates, inclusive debates que se colocou o contraditório dentro dessa discussão do Mercosul, porque tanto o presidente do Paraguai como do Uruguai, em especial do Uruguai, fizeram críticas duras à Venezuela, apontando isso, apontando aquilo, que foi retrucado pelo presidente argentino, que não era o momento de se falar aquilo. Mas tudo bem, eles fizeram críticas àquilo, mas a gente não vê esse tipo de crítica, por exemplo, dentro da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, onde os Estados Unidos participa, e não se vê nenhuma crítica, por exemplo, à relação que os Estados Unidos tinha até pouco tempo atrás com a própria Arábia Saudita, mantém, mas é lógico que a Arábia Saudita está se afastando agora numa aproximação com a China, com a Rússia, com o Oriente, de fato, né? Mas ninguém nunca falou nada, né, da guerra do Iêmen, por exemplo, onde, com o apoio dos Estados Unidos, a Arábia Saudita massacrando o povo, com a questão dos direitos humanos, onde tivemos o caso daquele jornalista que foi decapitado a mando da ditadura da Arábia Saudita, assim como o Azerbaijão, que está massacrando parte do povo armênio no enclave que tem entre a Armênia e o Azerbaijão, de população armênia. Eles cercaram lá, e até hoje ninguém fala nada. Se fala muito da guerra na Ucrânia, mas essa guerra ali na Armênia, onde está deixando as pessoas num gueto, sendo cercadas como se fosse um grande campo de concentração, não há nenhum comentário. Então eles têm todo o direito de falar da Venezuela, mas é lógico que o Maduro também tem todo o direito de se defender. Então é aquilo que a gente coloca, a autodeterminação dos povos. Os povos têm que definir o que acontece dentro do seu país. Sabemos dos problemas da Venezuela, que eles não falam, que é a questão das sanções econômicas, que o próprio Lula já falou, que sanção econômica é muito pior que guerra, porque prejudica o povo. O povo da Venezuela sofre muito hoje por causa da sanção econômica que os Estados Unidos impõem. Mas é tanta hipocrisia que tempos atrás, pouco mais de um mês, a delegação americana foi para a Venezuela para negociar petróleo. Tivemos também toda aquela história que o Trump falou ao vivo, que queria tomar o petróleo da Venezuela. E assim eles fazem com Cuba há 60 anos. Há 60 anos, Cuba sofre um bloqueio terrível. Então, dentro de toda essa discussão, a liderança do presidente Lula é muito forte. Tanto que o próprio Papa pediu para ele resolver questões relacionadas, por exemplo, à Nicarágua. Sabemos, temos algumas informações que precisamos checar e averiguar, que há grandes problemas na Nicarágua hoje. Parece que o Daniel Ortega do passado, que fez a Revolução Sandinista, parece que não é mais o mesmo. E aí tem que ser investigado. Se estiver fazendo coisas que não estão de acordo com o que nós defendemos como democracia, sim, tem que ser condenado, tem que ser colocado na mesa e discutido. Mas sempre lembrando da questão da autodeterminação dos povos. E o presidente Lula, mais uma vez, dá exemplo da sua grande liderança. Já no primeiro dia, de fato, como presidente do Mercosul, hoje já faz uma reunião com o presidente, o líder do bloco europeu, que agora está com a Espanha. Assim como aqui no Mercosul há uma rotação, né, de presidentes, na Europa acontece a mesma coisa. O líder do bloco agora é o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, que tem toda essa discussão que o Lula tem pontuado sobre o acordo União Europeia-Mercosul. Então demonstra mais uma vez a habilidade e a liderança do presidente Lula.